posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se coloque de pé no nome do Senhor Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Que tremenda graça, oh que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
boa noite, dê uma boa noite para a pessoa que está ao seu lado, dê um abraço nela. Boa noite para você também que está aí ligado. Meu nome é Alexandre, estou tratando de traumas e feridas emocionais. É isso. Vamos louvar, continuar louvando o Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Amém. Amém. Balançando assim, ó. Hey! O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Ale, pra ficar mais bonito, vamos pedir palma? Palmas. Vamos juntos. E balançando, hein? Vamos juntos. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher? Viver ou reclamar insistente? Hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Que o Senhor fez, eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz. Eu agradeço pela mão que se estende pra fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo...
bonito, Serra. Hey! Pela pão a comunhão. Mais uma vez, eu agradeço. Eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha. Pela mesa, o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço. Aleluia! Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome.
céu. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus. É digno de toda honra, é digno de toda glória. Pode se sentar. Em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Boa noite a todos. Eu sou um filho amado de Deus, trabalhando a minha baixa autoestima e minha dependência emocional. Meu nome é Marco. Olá, uma noite muito especial hoje. Estou muito contente de estar aqui com vocês. E quero aproveitar para dar um bem-vindo a todos vocês que estão aqui. Um bem-vindo especial a você que nos visita, que está aqui pela primeira vez. Tá? Ao final dessa primeira parte, todos aqui vão se dividir em grupos. Você que está aqui pela primeira vez, você não vá para o grupo. Você fica aqui, que a gente vai ter um período aí para a gente poder bater um papo, entender um pouquinho como funciona o programa e também perguntas e respostas, ok? Falando um pouquinho de mim, eu cheguei aqui no Celebrando a Recuperação tem um tempinho já. A princípio eu vim para tratar a minha compulsão sexual. Eu tinha uma questão com mulheres de programa, eu não conseguia me livrar dessa questão, e o Celebrando a Recuperação, a princípio, para mim, era algo diferente, né? Algo que eu tentaria fazer, mas eu não tinha muita esperança. E quando eu cheguei, comecei a participar dos grupos de apoio e vi que aqui é um lugar de acolhimento e não é um lugar de julgamento. E com o tempo eu comecei a me sentir à vontade para poder falar das minhas questões, meus medos, minhas inseguranças, meus vícios. Foi muito bom, porque, sendo acolhido, eu consegui escutar o Espírito Santo. E a mudança que o Espírito Santo fez na minha vida foi de dentro para fora. Eu entendi, me identificando na partilha do outro, me enxergando na partilha do outro, que o meu problema, na verdade, não era a compulsão sexual. A compulsão sexual era a questão da ponta do iceberg, como a gente fala aqui no CR, né? A minha questão era mais profunda. Era uma questão com baixa autoestima. E quando eu entendi isso, parece que virou uma chave na minha cabeça. E eu estou limpo nessa área desde 2013, quando eu cheguei no CR. E o Celebrando a Recuperação é um milagre na minha vida. Agora vamos ler a oração da serenidade. Oi? Boa noite, família CR. Meu nome é Murilo. Eu sou um filho amado de Deus. A minha área de recuperação é dependência química. Vamos ler juntos a oração da serenidade, pausadamente. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as coisas que posso e sabedoria para discernir uma da outra, vivendo um dia de cada vez, apreciando um momento de cada vez, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz e, como Jesus fez, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são e não como gostaria que fossem, confiando que o Senhor tudo fará se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nessa vida e supremamente feliz ao seu lado na eternidade. Deixa eu aproveitar, né, que eu estou limpo por uma escolha só por hoje, né, e vivo por um milagre. Esse mês completei 5 anos de abstinência. O programa funciona. Tá bom? Obrigado. Boa noite, queridos e queridas. Boa noite, você, querido, você, querida, que está online. Que noite especial. Todas as quartas-feiras são especiais, só que algumas são mais especiais, né? Então, eu queria dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que nós, semana que vem, nós teremos a lição Admitir. Nosso programa é de 25 lições, é uma lição, um testemunho de vida, uma lição, um testemunho de vida, e a semana que vem vai ser a lição Admitir, uma parte muito importante no processo da nossa recuperação. E hoje vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Na nossa quarta super, sobre o Admitir. Nós temos a nossa lojinha abençoada, que abençoa os nossos lanchinhos. Depois você, quando nós dividirmos em grupo, na volta, passe ali,
coma um lanchinho abençoado, um chá, e teremos um tempo de comunhão. E tudo isso é promovido pela nossa lojinha. Se você encontrar alguma coisa na lojinha que faça sentido para você, e mesmo se não fizer, compre. Tá bom? Eu sei que você vai nos abençoar e vai encontrar alguém para quem você possa doar. Muito bem, nós temos queria fazer o anúncio do nosso congresso. E eu sei que tem um filminho sobre o congresso. Se o pessoal puder soltar o filminho, vai nos abençoar muito a você entender melhor. Com muita alegria e entusiasmo, estamos convidando você para mais um congresso celebrando a recuperação IBAB. Acontecerá nos dias 15 e 16 de novembro. E você é o nosso convidado, você é a nossa convidada. O tema esse ano que escolhemos é Celebrando os Recomeços. Teremos workshops, teremos plenárias sobre recomeçando a vida financeira, recomeçando a vida emocional, recomeçando a vida conjugal, recomeçando a vida social, que, por incrível que pareça, é a base. Estando em relacionamentos, trabalhando os nossos relacionamentos, faz toda a diferença. 15 e 16 de novembro. Se inscreva já nesse link abaixo e logo teremos mais informações. Não deixem de se inscrever. Eu acredito que esse é um dos temas mais pertinentes do Celebrando a Recuperação. Então, não deixem de se inscrever. E nós teremos um tempo muito precioso. Nós também temos a nossa Celefesta, que vai acontecer agora em setembro. E é um tempo de comunhão. Como eu sempre digo, Jesus Cristo, Ele sempre estava no meio do povo. Sempre estava no meio da comunhão. Poucas vezes Ele estava na sinagoga, mas ele se relacionava. Então, a Celefesta é uma das maneiras de nós nos conhecermos melhor e trabalharmos a nossa recuperação. Nós temos um tempo de oração todas as quartas-feiras, às 19h30. Se tem um pedido em especial que você gostaria que orássemos, participe conosco. Sala 9, todas as quartas-feiras. Nós temos alguém ali para te receber. E o último aviso é sobre o nosso grupo de passos. Nosso grupo de passos, nós estamos fazendo um esquema diferente em que você não vai esperar muito para se inscrever. Você pode se inscrever e logo vai começar. Nós estamos fazendo um esquema no qual você vai esperar no máximo 4 semanas. Então, você online, você presencial, que já participa do grupo na quarta-feira, se você tem interesse em participar do grupo de passos, se inscreva, porque em 4 semanas, 5 no máximo, nós vamos ter um grupo começando. E nós temos um grupo começando na segunda-feira. Então, sou muito grata a Deus pela equipe que está cuidando desses detalhes. O grupo de passos é a força motriz do Celebrando a Recuperação. É de lá que vêm todos os voluntários para o Celebrando nas quartas-feiras. Então, se inscreva. Mas é importante que o líder da sua sala que vai dar o papel, que vai validar a sua inscrição, no sentido de que é importante que você esteja caminhando com a gente um pouquinho. Muito bem. Eu gostaria de convidar os nossos convidados. Olha só que pleonasmo mais bonito. Querida Eli, querido Cláudio, nós temos uma quarta-feira diferente, nós temos um painel. E nós vamos falar um pouquinho sobre um tema que tem muito a ver com todos nós. Então, queria agradecer a Deus pela vida desses amados. Onde você quiser, Eli. Fica no sofá, meu amor. Olha só que legal. Então, eu vou ficar aqui. Queria agradecer a Deus pela vida de vocês. Queria agradecer a Deus pelo privilégio de caminhar com você, Cláudio, no nosso Celebrando, e de ter te conhecido, Eli. Tem sido uma bênção para mim. Muito bem, vamos orar? Continuar a oração? Cláudio, você ora por nós, nos colocando. Tem microfone já. Ele levantou, também vou levantar. Deus querido, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos por podermos estar juntos aqui. Agradecemos por podermos conversar na Tua presença. E desejamos, Senhor, demais que essa conversa seja orientada pelo Senhor,
que essa conversa manifeste a tua presença, manifeste o teu amor, manifeste a tua graça, que essa conversa manifeste a tua voz, que de alguma maneira o Senhor fale com cada um de nós o que o Senhor quiser, o que o Senhor desejar, o que o Senhor considerar importante, que enquanto a gente conversa, o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós dividimos em grupo, nós vamos... você que vai para o seu grupo de apoio, você pode ir. E se você quiser ficar, você também pode ficar para fazer mais algumas perguntas. Então, podem anotar suas perguntas aí, que o Cláudio e a Eli vão responder. Muito bem. Como que é que esse tema veio à tona? Até quando? Muitos de nós estamos nos celebrando já há muitos anos. Eu estou nos celebrando há 15 anos. Não, 16, 17. Desde que começou, né? E essa pergunta vem aos nossos corações, mas até quando eu tenho que lidar com as minhas questões, com os meus traumas, com os meus maus hábitos, com as minhas compulsões? Até quando? Até quando? E esse tema surgiu primeiro no coração da Eli. A Eli é uma pessoa que tem caminhado conosco, que tem estado nas nossas quartas super. E eu queria fazer uma pequena introdução para quem não a conhece. Quem me apresentou a Eli foi o Cláudio. Esse aqui, ó. Ele falou um pouquinho sobre ela e eu a conheci. E eu queria convidá-la para uma quarta super. E ela fez uma coisa que nenhuma das pessoas que falaram na quarta-feira fizeram. Ela falou, mas eu não posso falar para um grupo que eu não conheço, que eu não vivencio. Então, eu vou voltar. O convite foi uns 2 meses antes da palestra dela, e ela veio no Celebrando. Eu pensei, vai vir no Celebrando uma quarta-feira, para conhecer, para poder falar. Só que ela veio na segunda quarta, e veio na terceira quarta, e se tornou uma celebrante, glória a Deus. Então, é tão gostoso ouvir de uma médica que conhece tantas áreas que nós não conhecemos, como pastores, que entende o Celebrando, que se implica no Celebrando. Então, esse tema veio no coração dela. E fala um pouquinho sobre esse tema, Eli, por favor. Antes do tema, celebrar a recuperação foi o que me fez escolher medicina. Celebrar a recuperação é estar se reconhecendo e estar com os doentes. Se ver num lugar de humano que deseja se encontrar com outro humano e ser também curado na troca que faz com ele. Então, quando eu vim a primeira vez, eu falei para a Roseni, sabe o que eu amei e continuo amando? Uma coisa que a gente não vê muito, aliás, vê muito pouco, na vida cotidiana, a horizontalidade. Gente como a gente, gente que é gente. E que delícia eu poder falar, obrigada por me ouvirem. E pessoas que nunca me viram dizerem para mim, obrigada por compartilhar. Então, não foi nenhum esforço, nenhuma tarefa eu ter que vir aqui para saber somente para quem eu estaria falando. Foi um encontro com o que eu entendo que é uma motivação para eu viver, que é crescer. E eu cresço aqui. Quem está na minha sala, falo minha, porque é a sala que eu frequento mais, obviamente, né, traumas e feridas emocionais, a gente sabe, né, o que a gente fala, o que a gente escuta, de que lugar a gente fala, de que lugar a gente é escutado. Então, realmente, é um ambiente promotor de saúde. Então, não tem como uma médica não se identificar com esse lugar. Obrigada por me ouvirem. Eu não sei, vocês já se fizeram essa pergunta? Até quando? Sim ou não?
Sou só eu? Não, sim ou não? Pode ser que, senão não vai fazer muito sentido, não é? Até quando? E vejam como a entonação é importante. Tem perguntas que são capciosas e até perigosas. Porque você já deve ter ouvido de algum médico, inclusive. Até quando você vai continuar vivendo desse jeito? Até quando você vai aceitar essa situação? Até quando você vai comer desta forma? Até quando você vai resistir às minhas orientações? Com certeza não é desse até quando que nós vamos falar aqui. Tudo bem, às vezes você não escuta de um médico, mas se escuta de uma autoridade, ou pior, escuta de si mesmo. Até quando você vai continuar aí assim? Ai, que vergonha. Vou trazer de novo essa questão, mas... Ai, que vergonha. Vergonha. Nós vamos falar, né, Claudinho? Sobre vergonha. Então, eu queria dizer que esse até quando, ele não é meu. Ele é nosso, não é? Só que ele veio de um lugar muito interessante, de uma experiência pessoal minha, onde eu, assistindo um filme na televisão, após o filme, com seu enredo X, eu me percebi num lugar muito desconfortável, muito ruim. E pensei assim, nossa, acho que eu estou cansada, sei lá, já era tarde, fui dormir. Só que não. O filme cutucou algumas coisas que até então, absolutamente conhecidas, tratadas, entre aspas, né? E aí eu vi que eu estava numa angústia que suscitou um outro sentimento e eu parei para me visitar, isso é muito importante. Até meu abdômen inchou, porque o sintoma vem como informação, não é? Então, dor de cabeça, a pressão sobe, você fica meio estufado, o estômago dói, a digestão fica estranha. E eu vi que eu estava estranha. E aí eu identifiquei. E falei, meu Deus, Eli. Aí é que está, presta atenção, de que lugar que saiu esse até quando. Eu falei, até quando? Oh, Eli, até quando, querida? Deixe ir. Olhe para você, levante sua cabeça, eleva teus olhos para os montes. Oh, Eli, até quando? Claro que foi uma situação muito traumática. Senão não volta como volta, né? Acho que quem entende o que eu estou falando aqui? Nós sabemos, não é? Então, o até quando veio daí. E até quando lembrar e relembrar. Até quando sentir e ressentir. Até quando viver e... Fala. Reviver. Então, é sobre isso que nós vamos conversar. Passando um pouco pelo que cada um pode contribuir aqui. Querido Cláudio Manhães. Oi. Oi, gente, paz. Meu nome é Cláudio. Oi, Cláudio. Oi, eu sou um filho amado de Deus. Nossa. Me recuperando, não vou falar do que eu estou me recuperando. Mas eu quero só fazer aliás, antes eu quero fazer o seguinte. Alguém tem um lencinho para me emprestar? Emprestar não, doar, eu não vou devolver. Você não vai querer de volta. Se alguém tiver um lencinho, eu agradeço. Mas eu quero reconhecer isso que você falou também, Eli, sobre esse nosso processo de recuperação na nossa vocação, né? No nosso ministério, na nossa atividade de cuidar. Eu sempre digo isso. É comum alguém dizer para mim assim,
Cláudio, eu não faria isso que você faz por dinheiro nenhum nesse mundo, passar o dia inteiro ouvindo as pessoas. E quem fala isso, obrigado, mano. E quando alguém fala isso, eu penso assim, penso duas coisas. Primeiro, as pessoas não têm ideia de como Deus cuida de mim enquanto eu escuto as pessoas. É impressionante o que Deus faz. Isso que eu orei no começo, enquanto a gente conversa, Senhor, fala conosco. Enquanto eu escuto uma pessoa que vem conversar comigo, é incrível o que Deus faz. Por exemplo, quantas vezes eu já recebi uma mulher que veio para falar coisas a respeito do seu esposo, e eu fico ouvindo aquela mulher e vou ficando indignado com o que ela está falando a respeito daquele marido, e de repente eu escuto uma voz falando assim: nossa, parece você, né, Cláudio? De repente eu falo assim: nossa, eu sou que nem esse cara aí. E Deus vai cuidando de mim. Mas segundo, tem tanta coisa que Deus faz, coisas lindas, coisas maravilhosas, como as que Deus faz aqui no Celebrando, por exemplo, né? Coisas desse tipo, mas que às vezes Ele faz com pessoas a partir de uma conversa ou duas, coisas que Deus faz que eu fico pensando assim: gente, a única pessoa que assistiu isso fui eu. A única pessoa que viu o que aconteceu na vida dessa pessoa fui eu. Como ela chegou aqui, como ela saiu. Quando a Rosine falou esse até quando, no início, ela mencionou as compulsões, né? Os maus hábitos. Mas é bacana que a Eli trouxe também os traumas, as feridas, as dores, não é? Esse até quando. E diante desse tema eu confesso que em algum momento eu pensei assim: bom, para sempre, né? Para sempre, porque tem coisas que, aliás, tem coisas não, a gente tem memória. A gente tem memória. E o natural, o esperado, gente, o esperado, o saudável, é que a gente não esqueça as coisas. Sim? Né? Porque às vezes a gente quer esquecer, né? A gente quer esquecer umas coisas. Então, o esperado, o desejável, o saudável, é que a gente não esqueça. Deixa eu me ajeitar aqui que o cara vai tirar uma foto ali. Que a gente não esqueça. E também tem coisas que quando a gente se lembrar, não importa quanto tempo passe, é natural que elas vão causar uma tristeza, vão causar uma dor, podem causar uma raiva. Isso é o natural, eu diria, isso é o saudável. Isso é o saudável. Pode ler lá na Bíblia, no livro do Divertidamente, capítulo 5, versículo 7, né? Isso é o natural, é o esperado, o saudável, né? Então, o até quando, para algumas coisas, a gente precisa entender que é para sempre. Agora, não necessariamente essa memória e essa resposta do organismo, né? Essa reação do organismo, essa sensação, esse sentimento, essa emoção, não necessariamente precisam determinar a qualidade da nossa vida, a qualidade das nossas escolhas, o nosso comportamento para o resto da nossa vida. Tá certo? Porque eu me entristecer com uma coisa, com algo, com uma lembrança, é uma coisa. E eu voltar para um buraco,
e ficar 6 meses naquele buraco, cada vez que eu lembrar, é outra coisa. Porque aí, se eu lembrar a cada 6 meses, eu não saio do buraco nunca mais. Né? Então, eu acho que a gente fala aqui também da nossa prerrogativa de fazer escolhas. E, especialmente, fazer escolhas antes. Porque a hora que a gente está sob o domínio daquela emoção, talvez seja difícil mesmo a gente fazer uma escolha lúcida. Mas naquele momento que a gente sai, naquele intervalinho, antes da próxima recaída, antes da próxima vez que a gente ouvir uma música, assistir um filme, ou ver sei lá, uma pessoa com um cabelo parecido com aquele, antes disso acontecer de novo, essa é a hora de eu pensar assim, cara, na próxima vez que isso acontecer, o que eu quero fazer? Na próxima vez que isso acontecer, o que eu posso fazer? Deixa eu fazer aqui agora uma escolha a respeito de como eu quero agir na próxima vez que isso acontecer. De quem eu vou procurar, com quem eu vou conversar. Deixa eu buscar aqui meu amigo espiritual, minha amiga espiritual, meu padrinho, minha madrinha, para dizer assim, olha, você vai ser minha testemunha de que eu escolhi que da próxima vez que isso acontecer, eu vou fazer uma coisa diferente. Então eu acho que esse até quando fala também de até quando eu fizer uma nova escolha. Eli, você poderia falar um pouquinho sobre como eu saio desse embrulho? Quais são as coisas pelas quais eu passo para sair desse embrulho? E vocês falaram sobre Hebreus e falaram sobre a questão da vergonha. Você podia falar um pouquinho em que lugar a vergonha, qual o lugar dela nesse meu processo de até quando? Então, primeiro sobre o embrulho. Você falou como sair do embrulho. Que embrulho? Aí eu trouxe... Claudinho, abre aqui. Quem estava no Celebrar por Ser Mulher? Isso. Então, no Celebrar por Ser Mulher, a gente tocou na questão dos embrulhos, da memória. E aí eu falei com a minha cunhada, que é uma artista, e eu comprei uma tela de galinheiro, porque eu queria uma coisa aramada. Eu queria uma tela em branco, assim, mas que fosse aramada, com cruzamento de fios. E a minha cunhada mexe muito com esses fios de malha, ela faz coisas lindas. E eu falei, Sula, eu queria mostrar para eles, mais ou menos, o rolo que acontece no nosso cérebro cada vez que a gente tem uma experiência, desde o nascimento. Então, vem informações do ambiente, seja pelas nossas sensações, pelos nossos sentidos, as informações chegam, e aí pronto, entrou. Vamos virar assim, mais para trás um pouco. Isso, melhor. Entrou por algum canal, isso é muito importante. Continuará entrando, vide o meu filme lá. Entrou por algum canal. O que acontece? Pensem o seguinte, essas coisas que têm mais nós, são experiências que fizeram rede neural forte. O que é rede neural? Neurônio se conectando com o outro, fazendo circuito, e aquilo passa a ser um caminho natural. É importante entender isso. Passa a ser um caminho natural. Um exemplo, vou aprender a andar de bicicleta. Não tem caminho para andar de bicicleta. O que acontece? A gente começa a pedalar, explicam para a gente como faz, cai. Pedala de novo. Oi. Natural ou usual? Então, usual, mas aí eu quero usar o termo natural, não como da natureza, mas natural para você. Isso. Mais no sentido, por conta do usual, mas é uma boa colocação. Claudinho, pelo amor de Deus.
Aí a gente vai lá, tem um caminho aqui, está pedalando, faz um circuito. Aí a próxima vez que eu vou subir na bicicleta, tenho o estímulo de colocar o pé no pedal e começo a pedalar. Por que eu aprendi? Porque fez circuito, com comunicação com uma série de estruturas dentro do cérebro, desde a percepção, os olhos, o equilíbrio. Então, está tudo conectado e se relacionando através dos meus sentidos, das minhas áreas motoras e do meu desejo de andar de bicicleta. Ok. O que faz registro forte, e é isso que eu vou chamar... Não necessariamente é um embrolho, mas pode vir a ser um grande embrolho. Tudo que tem significado emocional intenso. Então, aqui, por exemplo, aqui, tem uma conexão e fez um emaranhado. Um emaranhado. Espera aí. Rede neural é assim, ó. Nós temos 86 bilhões de neurônios, e eles vão se conectando entre eles. E, de repente, em algum ponto, por conta da vivência emocional, da intensidade afetiva da experiência, para cima, para baixo, para lá, não importa. Isto é registrado num nível que, para desfazer, não é fácil. Se vocês entenderem isso, eu acho que a gente tem que começar o até quando com algum grau de compaixão. Deu para entender ou não? Então, tem coisa que você repete, não é bem porque você quer. Entendem? Não é desculpa para não querer, mas dificuldade para um é bem diferente da dificuldade para o outro. Para um deixar um determinado hábito, dependendo da intensidade deste registro, é muito mais tranquilo do que o mesmo hábito para outro. Então, eu quero trazer aqui o até quando, a base desse até quando, desta quarta, e eu espero que para o resto das nossas vidas, seja a compaixão. Eli, pensei em uma coisa. Fale. Então, quando alguém não gosta, olha para mim e não gosta de mim. Sim, olhou, fiz umas coisas e não gosta de mim. Tem a ver com o negócio dela lá. Não tem a ver comigo necessariamente. Não, geralmente não. Geralmente não. Olha que legal, pessoal. Por isso que eu não sou responsável pelo que ela sente, certo? O que ela está sentindo tem a ver com ela. Sempre, né? Sempre tem a ver com a nossa história. Uhum. Então, isso é muito importante também. Eu contei, numa das vezes que eu falei aqui, de um caso que foi uma mulher que exemplifica muito o que você está falando. É um caso que está descrito num livro de um psiquiatra, acho que, se não me engano, o livro é O Cérebro Emocional, e ele traz questões da neurociência e traz um caso específico. E essa mulher, ela estava no coquetel junto com o marido, segurando o seu copo ali, conversando com os amigos. De repente, ela começa a tremer. Então, veja, foi ativado um circuito, ela começou a tremer. Ela não sabe de nada, ela só começou a tremer. Então, perceba seu corpo. Perceba seu corpo. Você tem uma tontura, uma certa falta de ar. Ela começou a tremer, começou a faltar o ar. O que é isso? Isso é resposta neural. Não treme se não tem neurônio envolvido. Não tem taquicardia se o nervo específico que dá taquicardia não foi estimulado. Não tem sudorese, suar frio, se o nervo não foi estimulado. Não existe isso sem algo acontecendo dentro do seu cérebro, não da sua cabeça, do seu órgão, que está conectado entre si e conectado com o corpo inteiro. Nessa hora, a mulher desmaia. Vai para o hospital. No hospital investigaram tudo que precisava investigar, não encontraram nada concretamente. Chegaram para ela e falaram: olha, é melhor você ver um psiquiatra, porque talvez você tenha tido uma crise de pânico. Que coisa, né? Então, a gente busca os diagnósticos e não fazer o caminho de volta do sintoma para tentar entender o que aconteceu. Felizmente, ela foi para um psiquiatra que fez o caminho de volta do sintoma. Vamos conversar sobre ele. 8 meses depois que essa mulher, conversando com o seu médico, tem um insight e passa mal na frente dele, quando ele fala sobre a mocidade dela. Como que foi quando você entrou na faculdade? E, de repente, ela... E teve de novo aquela reação, só que na frente dele. Ele foi lá... Vamos levantar aqui. Pegou na mão
um outro circuito se deu, atualizou a experiência. Presta atenção nisso. Lembra que eu falei até quando vamos viver e reviver, lembrar e relembrar. Então, ele atualizou a experiência quando ele falou, olha para mim, você está em outro momento, em outro lugar, pega na minha mão, respire fundo e veja se você pode falar. Eu estou te ouvindo. Quando você puder, você fale. Aí ela conta. Me lembrei do que aconteceu no coquetel. Eu estava numa rodinha, olha isso, me lembrei, sobe aqui. Então, o nó estava aqui. Disparou toda uma cadeia emocional para o corpo, desceu aqui. O que acontece quando ela se lembra? Segure aqui, por favor. Digamos que aqui seja a área do córtex pré-frontal, que é a nossa área cognitiva. O que estava no enovelado emocional aqui fez conexão com uma consciência naquele momento, que foi possível na presença daquele médico. E ela diz algo que tem a ver com o que você perguntou. Eu estava na rodinha e eu ouvi uma voz na roda do lado. Aí o médico, sabendo disso tudo, chegou e falou, e essa voz era a voz de quem? Aí ela fala, me remeteu à voz do sequestrador. Há 25 anos ela havia sido sequestrada, ficou em cativeiro, com os olhos vendados. Que circuito foi acionado? A escuta, a voz, num momento de intensidade emocional alta. Entendem isso? O que é uma semana, 5 dias, perto de todos os outros anos de vida daquela mulher em termos de quantidade? Se você perguntasse qualquer coisa para ela, talvez ela não se lembrasse, mas daquele episódio ela nem queria mais se lembrar, mas era impossível porque foi cravado no corpo. É isso que eu queria que a gente entendesse sobre nós. Como sair de um embrolho, de uma marca profunda no meu cérebro, que se comunica com o meu corpo e nem sempre passa pela minha consciência. Eli, pensei numa coisa. Por isso que nós não adianta dar pitaco na conversa do outro, pelo fato... aquilo está ali. Pelo que você narrou aí, foi o contato físico com o médico, né, que fez um outro caminho. Não seria isso que acontece no Celebrando, pessoal? Sim. Não seria isso de um jeito não proposital? A minha história toca na tua história e faz um novo link? Seria isso? Se quem está vivenciando a experiência sente que está havendo o que foi falado, o Tomba falou isso. Isto. Lomba, o Marco. Lomba, ai, Marco. meu Deus, isso. Essa sou eu, eu sendo eu, né lá. Enfim. Ele falou isso, sem julgamento. Entendem o até quando? O até quando tem que ser na horizontalidade. E se nós tomamos conhecimento de como nós funcionamos, a compaixão vem. A compaixão vem, mas ela vem... ela tem que vir junto com uma força. Porque... quando eu falei que não é o caminho natural, natural no sentido de ter sido construído dessa forma. Então, sem você nem eu percebermos, nós vamos entrar por esse caminho muito rapidamente. E o pior, com algum conforto, porque é um caminho conhecido. Parece paradoxal, mas é um caminho conhecido. Ele se faz rapidamente. Então, não vai ser tão fácil... Isso não significa... É esse o caminho. Por isso que a porta é estreita. A porta estreita e apertado é o caminho. Por quê? O que é porta estreita e caminho apertado? Porque essa escolha é a única saída para a gente sair do looping. Como sair do embrolho? É a única saída. Vai ser, primeiro, a tomada de consciência e tirar uma carga de culpa, sei lá eu, que tamanho, que pode vir sobre as suas costas.
sem que você deixe de se responsabilizar pelas suas escolhas, mas a partir do momento que eu tomo alguma consciência, exerço a compaixão, me acolho, aí eu vou deixar com o Claudinho para falar da vergonha, porque a vergonha passa por aí. Quando eu compreendo isso daqui, meio que a vergonha ela fica desmascarada, não? Nós temos que desmascarar, porque isso é o que eu sou, isso é o que eu sinto, isso é o que rolou, isso é o que aconteceu, isso é o que acontece. Dá licença. Nós estamos falando de que lugar aqui? De quem tem algo para ensinar ou de quem está trocando porque vive? Vive. E viver a vida, se não passar por situações desse tipo, e de ter dificuldades e de ter lutas para sair dos seus embrolhos, eu não sei que tipo de gente poderia falar disso de uma outra forma, de um outro lugar. Tem gente que fala, mas não é para nós aqui. Então, para nós aqui, a consciência da compaixão, a consciência do embrolho, tudo que teve significado afetivo, emocional, intenso na tua vida te marcou e nós carregamos, como ele disse, não esqueceremos. Então, não será natural para mim escolher um outro caminho. Dá para entender isso? Vocês conseguiram entender isso? Então, como que eu vou entrar por um outro caminho? Porta é estreita. Fazer o mesmo caminho é o caminho largo. Cláudio, fale então sobre a vergonha e se você pudesse falar sobre a luz e o amor que abençoou tanto a nossa conversa anterior. A gente tem 40 minutos ainda? Gente, eu queria sublinhar, colocar em negrito, itálico, entre colchetes, essa palavra compaixão. Você e eu, nós precisamos ter um olhar mais compassivo para conosco mesmo. Eu para comigo mesmo, você para consigo. Você precisa olhar para você com mais bondade, com mais gentileza, com mais delicadeza. Porque senão você não vai conseguir assumir uma dádiva de Deus, que é a responsabilidade. Porque responsabilidade que a gente está falando aqui é a sua prerrogativa, é a possibilidade de você responder ao que você está vivendo. De você entender que você tem capacidade, condição, recursos para responder. Não fala de culpa. Você assumir a responsabilidade não é a mesma coisa que você assumir uma culpa ou uma pena, uma sentença. Não. É você reconhecer que há em você recursos para lidar com o que faz você sofrer. Eu realmente acredito que quando alguém me faz algo, quando alguém me faz um mal, a explicação para o que eu sinto está em mim. A explicação que eu sinto está em mim. Isso pode soar estranho para você, mas pense o seguinte, que eu posso agredir da mesma maneira, três pessoas sentadas aqui na primeira fila.
posso agredir da mesma maneira as 3. Uma vai ficar com raiva de mim. Outra vai ficar com medo de mim. A outra vai se apaixonar por mim. Então, a explicação para o que você sente está dentro de você. Não está na pessoa. Não está no que foi feito. Está na maneira como você acolheu aquilo. E tem a ver com o seu desenho. O mapa, né? Com o seu mapinha pessoal. Então, quando alguém não gosta de mim, eu vou repetir, não tem a ver comigo. Isso. Mas o fato de você achar que tem a ver com você, sempre, isso tem a ver com você. Né? Isso tem a ver comigo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo passo é você entender o seguinte: no momento em que eu agredi você, você está lidando com a minha agressão. E você sentiu uma raiva natural, saudável, esperado. Mas no momento seguinte, você não está mais lidando com a minha agressão. A partir daí, você vai ficar anos lidando com a sua raiva. Eu não estou mais te agredindo. Eu não estou mais fazendo nada. Eu não estou nem te vendo mais. Mas aí você está lidando com a sua raiva. Você precisa fazer alguma coisa com a sua raiva. Vim para o Celebrando. Continuar. Pode ser, ou para o jiu-jitsu. Grupo de passos. Né? Inventário. Você precisa lidar com isso. O que eu vou fazer com essa raiva que eu estou sentindo? O que eu quero fazer com isso? O que eu posso fazer com isso? O que eu posso fazer cada vez que essa raiva voltar? Entende isso? O que eu vou fazer com essa vergonha? Então aí, aqui no texto é vergonha, mas podia ser medo, podia ser raiva, podia ser... Olha só. Nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos embaraça. Livremo-nos de tudo o que nos embaraça. Olha só, eu posso me livrar. No que eu estou embaraçado? Estou embaraçado na fofoca que a pessoa fez? Não. Eu estou embaraçado na minha vergonha. Estou embaraçado no meu medo. Estou embaraçado na minha raiva, na minha rejeição, E eu posso me livrar disso. Livremos-nos de tudo que nos embaraça e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Não vou falar disso aqui. Isso aqui vale uma outra noite só para isso. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. E o que é que Jesus nos ensina? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, qual a alegria que foi proposta a Jesus? A alegria de abençoar a sua vida e a minha. A alegria de libertar você de todo peso, de culpa, de toda enfermidade. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Como que ele conseguiu suportar a cruz? Desprezando a vergonha. Desprezando a vergonha. Ou seja, considerando que aquela vergonha, ele não ia dar para ela a maior importância do mundo. Ele não ia considerar a vergonha dele
o grande problema dele, o que ele precisava resolver, não, ele desprezou a vergonha. Desprezou a vergonha. Ele disse: eu ser envergonhado não tem essa importância toda. Fui envergonhado aqui, senti vergonha aqui. Eu vou seguir minha vida. Eu vou seguir a minha missão. Eu vou em busca da alegria que está proposta para mim. E Jesus disse que Ele veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. E a gente abandona a vida abundante quando? Quando a gente, em vez de desprezar a vergonha, a gente supervaloriza a vergonha. A gente supervaloriza o medo. A gente supervaloriza a raiva. Aí, o que é supervalorizar o medo? Por exemplo, é você achar que a grande missão da sua vida é você não ter medo. Que bobagem, gente. Todo mundo sente medo. Medo é um troço humano. Todo mundo sente medo, todo mundo sente vergonha, todo mundo sente raiva. Ai, Cláudio, eu não quero mais sentir medo. Que bobagem. O que você precisa é escolher o que você vai fazer quando você sentir medo. Qual o problema de você sentir medo se o medo não paralisar você? Qual o problema de você sentir raiva se você não matar ninguém? Estão suportando, desprezando a vergonha. E aí, enquanto a gente estava falando, vou tentar terminar com isso. Ah, mas você pediu para falar do João também, né? Mas eu lembrei do filho pródigo. Na verdade, eu lembrei do pai do filho pródigo. Porque olha só, o pai foi ofendido, né? O pai foi ofendido, o pai foi desprezado, o pai foi desonrado, né? Todo mundo, alguém não conhece a história do filho pródigo? Alguém não sabe do que eu estou falando? Todo mundo lembra, tá? Então, o filho pródigo, ele disse para o pai em outras palavras: pai, desculpa aí, mas você está demorando muito para morrer. Então, para eu não ficar desejando a sua morte, me dá já a herança. Você podia me dar minha parte da herança? Aí eu não preciso ficar desejando que você morra. E o pai reparte a herança entre os dois filhos da herança, e o filho vai embora. Vai embora, faz, acontece, curte a vida, né? Sexo, drogas e rock and roll. Se acaba, se destrói, vai para a lama. Vai para a lama. Quantos anos se passaram? Não tenho a menor ideia. E um dia ele sente fome. Sente fome. E pensa: vou voltar. Meu pai trata todo mundo bem. Meu pai trata todo mundo bem. Na casa do meu pai todo mundo tem comida. Eu estou aqui querendo comer a comida dos porcos e não me deixam comer nem a comida dos porcos. Vou voltar para a casa do meu pai. Aí, está voltando pela estrada, aparece lá na curva da estrada. Depois da curva da estrada, aparece lá na curva da estrada um cara cheio de culpa, né? Mas quem que ele é? Ele é um ofensor. Ele é um ofensor. Só que do lado de cá,
tem quem? Tem um ofendido. Um ofendido que já lidou, que já desprezou a sua vergonha. Um ofendido que está dizendo, cara, aquilo lá já não tem importância nenhuma. Por quê? Porque eu não deixei aquilo lá destruir minha vida. Aquilo lá destruiu aquele dia da minha vida. Que dia que eu não queria ter vivido. Se eu pudesse, arrancava aquela página. Aquele meu filho acabou com aquele dia. Mas não acabou com a minha vida, não acabou com o meu amor, não acabou com a minha capacidade de amar. Então, esse homem aqui, sabe o que ele vê lá? Ele vê um cara destruído vindo, precisando da ajuda dele, precisando de amor. Então o filho chega para dizer, pai, pequei contra o céu, pequei contra você, deixa eu ser aí, eu não mereço nada, mas deixa eu ser. Mas o pai vê o quê? Vê o cara, filho, como você está sujo, mano, você está precisando de um banho. Você está precisando de um banho, você está precisando de uma roupa nova. E que legal que você está aqui. E que legal que você está aqui. O que esse pai fez? Ele desprezou. Ele pôde perdoar. Não porque, para ele perdoar, ele não disse o que ele fez não é nada. Ele disse, isso que eu estou sentindo aqui é importante demais hoje, mas amanhã já não é. Amanhã já não é. Ele não ficou repetindo, revivendo aquilo lá todo dia. Eu nem sei se eu consigo fazer a conexão disso aqui que a gente está falando agora com isso que a Roseni lembrou. Mas o que a gente conversou é que na carta de João, na Bíblia, João escreve essa carta e ele diz duas coisas sobre Deus. Ele diz que Deus é luz e diz que Deus é amor. Deus é luz e Deus é amor. Para a gente se responsabilizar, a gente precisa olhar para dentro da gente. A gente precisa parar de olhar para o outro, parar de olhar para o evento, parar de olhar para a agressão, parar de olhar e olhar para o que aquilo nos causou e para como a gente está reagindo a isso, como a gente está respondendo a isso. Para a gente escolher uma maneira nova. E olhar para dentro significa vir para a luz. A gente não olha para dentro sozinho. A gente olha para dentro na presença do Senhor. É Deus que ilumina e ajuda a gente a olhar tudo, ver tudo. Sem medo, sem vergonha, sem... Só que a luz é um lugar assustador. Se fala tanto de medo do escuro, né? Se fala tanto de medo do escuro, né? Renato Russo falou, né? Não tenho medo do escuro. Mas deixe a luz acesa. A gente fala do medo do escuro, mas a gente tem muito mais medo da luz. A gente tem muito mais medo de ver a nossa vergonha, ver a nossa raiva, ver o nosso medo, ver as nossas repetições. Só que a luz e o amor são a mesma pessoa. Não é isso? Deus é luz e Deus é amor. Então a luz e o amor são a mesma pessoa. Significa que enquanto a gente estiver evitando a luz, a gente está se escondendo do amor. Entende isso? Não faz sentido, né? Não faz sentido. Cláudio, um minutinho você fechar.
Já fechei. Já fechou? Já. Achei que você queria falar alguma coisa um minutinho. Não, eu pensei no seguinte. Olha, o pessoal online e tem o pessoal que quer ir para as salas. Então, eu vou sugerir uma pergunta mote para ser tratado nas salas e vocês, queridos, no online. E quem que você da primeira vez, você vai ficar aqui, tá bom? Não vai para nenhuma sala. E os outros podem escolher. E nós continuamos com mais desse assunto, tá bom? Com as possíveis perguntas e um pequeno término nosso. Pode ser sim? Então, a pergunta mote que eu pensei foi: qual seria um possível trauma que me deixou enrolado? Quais são as partes vermelhinhas? Qual é uma coisa que acontece que você sente o suor, que você sente o coração palpitando? Tá bom? Qual seria um possível trauma, um possível que aconteceu que faz com que nós ficamos repetindo os mesmos padrões? Tá bom? Essa é a pergunta mote. Faz sentido para vocês? Tá bom? Se você não lembrar, não tem problema. Ele existe, um dia você vai lembrar. Tá bom? Aqui no processo. E então, vamos ficar em pé, por gentileza. Nós não temos a música, tá bom? Hoje, tá bom? Eli, mas dá um abraço quem está do lado, antes de você ir. Tá bom? E a Eli vai falar uma coisinha antes de vocês irem, tá bom? Dá um abraço e escuta aqui que a Eli vai falar uma coisinha. É uma coisinha porque eu terminei, agora que eu me toquei, que eu não respondi completamente uma pergunta que foi feita. Como sair do embrolho, do enrosco? É uma resposta que parece idiota. Querendo sair do embrolho. Fazendo novo caminho. Tem um aforismo, um ditado em neurociência que é o seguinte, em termos de circuito neural: use-o ou perca-o. Se eu paro de usar, como sair do enrosco? Deixa o enrosco lá. Não faça o mesmo circuito. Então, cada vez que eu revivo, relembro, remagoo, ressinto, qualquer coisa, o cérebro não entende que você está se lembrando, porque você está afetivamente envolvido naquele momento e faz mais conexão em cima do nó. Então, olha o embrolho em cima de embrolho cada vez que a tal da raiz de amargura tem a ver com isso. Porque ela brota e segue crescendo cada vez que eu revivo a experiência. Eu não poderia deixar de dizer isso para vocês, porque acho que é muito importante e eu espero que haja um despertar compassivo, mas ao mesmo tempo com uma força para te levantar e decidir deixar de usar. Então, se você não fizer nada de novo, mas deixar de usar o caminho velho, entender que é natural nesse sentido você caminhar para o ressentir, caminhar para o reviver, só de não fazer isso, não usar mais aquele nó, Deus é tão bom que tem estudos de ressonância magnética funcional mostrando que se desfaz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Tá bom? Amém. Amém. Muito bem. Então, os queridos vão para suas salas. Fiquem à vontade para ir. E os outros, da primeira vez, e que tem alguma pergunta, fica aqui que nós vamos continuar por alguns minutinhos. Isto. Quem quiser ficar, pode ficar. Os líderes precisam ir. Tá? Mas você, a celebrante, pode ficar, tá bom? Deus abençoe as suas partilhas. Vamos descer ali? Vamos descer? Vamos descer ali? Vamos? Isso. Meus embrulhos. Os queridos que vão ficam aqui para frente, tá bom? Não fica lá atrás, não. Um dos jeitos de fazer os novos caminhos são novos relacionamentos. Dá para entender isso? Dá para entender, queridos? Né?
O Celebrando é um lugar onde fazemos novos caminhos neurais. Olha que bonito, Eli. Oi? Acabei de falar aqui. O Celebrando é um lugar onde nós aprendemos novos caminhos neurais. Né? Não se põe vinho novo. Então, o caminho novo tem que entender que ele é apertado. Então, aí você não fica bravo com você quando for difícil. É difícil. Natural nesse sentido, não é o natural. Mas você conversa com você e fala, ei, até quando? Até quando? Fortalecer o que não é para fortalecer. É para, entre aspas, morrer. Aí vai lá e joga água, joga adubo, joga água. O cérebro entende que você está vivendo tudo de novo. Tudo de novo. Então, se descolar disso é fundamental. Eu gostei muito dessa abordagem, porque a gente entende o que é um programa de recuperação, não é, Cláudio? Um programa de recuperação nos ajuda a desenvolver novos caminhos. Né? Como que eu paro de fazer aquele caminho? Fazendo outro caminho, não é não? Fazendo um outro caminho. Eu não consigo não parar de fazer. Eu acabo fazendo um outro caminho. Mas deixa eu fazer esses primeiros 5 minutinhos, falar um pouquinho dessas pessoal da primeira vez, esse pessoal que está conhecendo, celebrando numa quarta super. Então nós queremos dar as boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez e o pessoal da Conexão. Está aqui o pessoal da Conexão? Estão aqui? Tão ótimo. Então, para quem está pela primeira vez, levanta a mãozinha aí, para a gente entregar um panfletozinho explicando o que é o programa. Mantenha a mão levantadinha para você receber um pouquinho de informação sobre o programa. Mas, basicamente, é para pessoas que querem aprender novos caminhos neurais. Né? Nós fazemos o mesmo caminho, e nós não conseguimos parar de fazer esse caminho, porque está marcado no nosso corpo, está marcado na nossa cabeça, está marcado em tudo. Então é normal, quando eu olho certos tipos de pessoa, eu não gosto dessa pessoa. Ela nem falou nada, mas eu não gosto. Né? Então, o problema não é com essa pessoa. São os meus caminhos que me levam... Como disse o Cláudio, então eu me apaixono por ela, né? Né? Ou eu não gosto, eu me apaixono por ela. Né? Então, é isso. Qualquer pessoa que queira lidar com qualquer embrulho, nós não conseguimos fazer isso sozinhos, queridos. Nós não conseguimos fazer diferente sozinhos. O Cláudio falou isso. Né? Eu não consigo, eu preciso de um grupo de apoio. Como o Cláudio diria, não precisa ser aqui necessariamente, pode ser o jiu-jitsu, mas aqui é muito mais legal, viu? Aqui é muito mais legal no sentido de ter um programa já organizado. Nós temos nossos grupos nas quartas-feiras, as pessoas cujos embrulhos têm a ver com dependência emocional. Elas se reúnem juntos, elas fazem partilhas. E as partilhas que elas fazem me tocam. As pessoas que estão lidando com compulsão sexual, tem um grupo onde elas partilham sobre isto, sem a vergonha, né, Cláudio? E como ele falou, um lugar onde não há julgamento, um lugar horizontalizado. Aqui é um lugar horizontalizado, queridos, em que ninguém chegou lá. Então tem um ambiente diferente. Então eu acho que em poucas palavras eu expliquei o que é o Celebrando. E nós sempre sabemos como foi a quarta super na quarta-feira seguinte. Nós sabemos como foi a quarta super somente na quarta-feira seguinte. Porque muitos de nós estamos aqui só para pegar conhecimento, né? Mas tem uns de nós que falam assim, não. Qual é o título? Até quando? Né? Um já falou, não, até quando? Eu só fico recebendo informação, né, cognitiva, não estou fazendo nada. Então, e cada um tem o seu tempo, tá? Muitos de nós chegamos muitas quartas super sem nos protagonizar e querer ir para os grupos de apoio. Não tem problema, cada um tem o seu tempo. Mas nós sugerimos que você venha novamente e trabalhe com as questões que lhes diz respeito. Cada um tem o seu embrulho de preferência, não é não? Muito bem, expliquei um pouquinho o que é?
É um lugar muito precioso através do contato com o outro. Então, tem mais um microfone? Ai, tem sim. Tem mais outro? Tem 2? Olha que coisa, olha que fartura de microfone. Então, vamos fazer assim, igual o Osmar Ludwig fez, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Primeiro você vai dizer o que é que fez sentido até agora. Né? Até para a gente saber, um feedback. Primeiro, o que fez sentido. Valeu a pena eu estar aqui quarta-feira, na noite friazinha, porque eu vou levar esse pensamento. Você fala o seu nome, nós vamos repetir. No celebrando, nós repetimos o nome. Vou até contar uma historinha interessante sobre isso. Quando eu conheci esse programa nos Estados Unidos, eu trouxe aqui e eu falei, olha, o programa é muito legal. Tem uma rezinha que as pessoas fazem, a gente pula. Qual é o seu nome? Eu achava muito chato essa parte. Eu entendi, depois de alguns anos, que falar o nosso nome, ouvir o nosso nome é terapêutico. Porque eu sou a Roseni. Não tem a ver com a minha profissão, não tem a ver com nada. Eu sou a Roseni. A horizontalidade que a Eli falou. Então, se você puder só falar o seu nome, nós vamos falar, oi fulano. O que acontece? Quando eu falo meu nome, eu lembro quem eu sou. E quando você fala, oi fulano, você lembra para mim quem eu sou. Né? É essa a parte bonita do nome. Então, só diz o seu nominho e o que você está levando de novo. Uma frasezinha, o que fez sentido até agora. Levanta a mão aí. E a gente abre o microfone para você. Não, todo mundo. Qualquer pessoa que queira falar. Inclusive, você não vai sair se você não falar alguma coisa. Estou brincando, tá? Sim. Tem uma querida aqui na frente. Eu quero ir embora. Não. Primeiro o que fez sentido. Meu nome é Eliane. Oi, Eliane. Olha, muita coisa fez sentido, mas eu vou destacar aqui. Me consola, mas ao mesmo tempo já deu uma angústia imediata.